Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Elisete Mali, venho mais uma vez compartilhar com vocês o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para edificar a sua vida. Hoje nós vamos aprender algumas lições com a vida de José. Nossa palavra está em Gênesis 37, verso 2. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. Amém? Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Amém? José, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana ismaelita. E essa caravana, ela vendeu José para Potifar. Potifar, ele era um oficial de Faraó, ele era o capitão da guarda. E a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E Potifar, ele se agrada de José e ele coloca José para administrar todos os seus bens. Mas, passado um certo tempo, a mulher de Potifar começa a cobiçar a José e começa a convidá-lo para ele se deitar com ela. Mas um dia, ele entra na casa para fazer as suas tarefas e os empregados não estavam ali. Então, a mulher de Potifar agarra José e convida ele, deita-se comigo. Mas ele pega e foge da casa. Ele sai correndo, mas ela consegue segurar o manto dele, ela consegue segurar o seu manto. Então ela inventa que quem a atacou foi José. E ela fala para o seu marido: olha, aquele escravo hebreu, ele se aproximou de mim para me insultar. E quando Potifar ouve isso, o que ele faz? Ele pega e fica bravo com José e lança José na prisão. Entendam, o pecado sexual, ele é um ato de desobediência a Deus. Mas José não desobedeceu a Deus. José, ele não caiu em tentação. Ele evitou a mulher de Potifar, ele recusa todas as investidas dela. Mas mesmo assim, ele é punido indevidamente, né? E ele é lançado ali na prisão. E ele fica ali na prisão por 2 anos. Mas a palavra do Senhor também fala que Deus, ele teve benignidade para com José. E o carcereiro também pega José, vê a integridade de José e coloca José como chefe ali no cárcere. E José, ele podia ter perdido as esperanças, mas ele continua acreditando nos sonhos de Deus. Ali no cárcere, ele encontra o padeiro e o copeiro de Potifar. Eles haviam sido lançados na prisão porque eles haviam cometido alguma coisa também, feito alguma coisa que Potifar não havia gostado. E ali, durante aquele tempo, eles tiveram também sonhos e eles também não conseguiam decifrar seus sonhos. E quando José vê que eles estão ali meio que angustiados com os sonhos que eles tiveram, vai até eles e revela o sonho deles. Então, um iria ser reconduzido à sua posição ali junto com o Faraó, que era o copeiro. Mas o padeiro, ele iria ser morto.
E José fala para eles: olha, quando vocês saírem da prisão, não se esqueçam de mim. Mas quando o copeiro ele é colocado novamente ali na posição, ele se esquece de José. Mas passa um tempo, o faraó teve sonhos também. E daí ele se lembra de José. E Faraó manda chamar imediatamente José. José se barbeia, ele se arruma e ele vai até o Faraó. E lá ele também ele conta o que significa aqueles sonhos de Faraó. Diante daquela revelação, Faraó se encanta com José. Vê que ele é um homem íntegro e coloca ele como governador do Egito. A história ela é bem longa, eu estou resumindo bastante, depois você pode ir no livro de Gênesis 37, Gênesis 39 e ler toda essa história novamente, meditar nessa história. Mas veja, quando José é vendido pelos seus irmãos, quando ele é ali jogado no poço, depois vendido, ele tinha 17 anos. Se passa 13 anos, quando José tinha 30 anos, é que ele começa a servir Faraó ali, o rei do Egito. Começa a servir ao rei do Egito ali. Então, se passaram 13 anos, ele passa pelo poço, ele passa pela prisão e depois ele começa a governar no palácio. Então, teve um processo, ele foi ali, o caráter dele foi sendo firmado, ele foi tendo ali, tendo que confiar em Deus diante de todas as tribulações, ele teve que continuar, ser íntegro, ser fiel ali diante de tudo o que ele estava passando, mas ele continuou ali crendo em Deus. E José, ele serviu primeiramente ao seu pai, depois ele serviu a Potifar, depois ele serviu a Faraó, ele serviu ali ao carcereiro ali na prisão, aonde ele ia, ele servia, ele era bênção, então ele foi bênção para o carcereiro na prisão, ele foi bênção para o Egito, ele preparou uma nação inteirinha, para sobreviver à fome, e ele foi conhecido pela sua integridade. Veja, ele foi odiado pelos seus irmãos, os seus irmãos o invejaram, ele foi invejado, conspiraram contra ele, tentaram matá-lo, ele foi despido, ele foi aprisionado, ele foi vendido por 20 ciclos de prata, ele foi traído, ele foi abandonado pela sua família, ele foi exposto à tentação, ele foi punido por fazer o que era certo, ele suportou o encarceramento, ele foi esquecido por aqueles que ele tinha ajudado, mas ele sempre tinha atitudes positivas e as suas atitudes positivas transformaram todos aqueles contratempos em avanços. Ele foi pastor de ovelha, ele foi escravo, ele foi prisioneiro, mas depois ele se tornou governador. Ele passou por todos os processos, mas a sua fidelidade o recompensou. Ele foi recompensado por bênçãos ainda muito maiores que ele nem imaginava que ele ia passar. Então, aonde José estava, onde ele estava, as coisas mudavam ao redor de José. E o que nós aprendemos com essa história, né? Que somos nós que influenciamos o lugar que nós estamos. Talvez nessa manhã você esteja procurando um lugar para ser abençoado. Mas, na verdade, é você que muda o lugar onde você está. Se você fez uma aliança com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, se você se converteu a Jesus Cristo, todas as bênçãos conquistadas na cruz estão sobre a sua vida. Você é abençoado. Então, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Por onde você passar, você vai abençoar, porque você é uma bênção. Você precisa entender isso nessa manhã.
Então, não precisa você mudar de igreja, não precisa você mudar de cidade, não precisa você mudar de marido. Você precisa ser uma bênção na vida do seu marido. Você precisa ser uma bênção na sua família. Você precisa ser uma bênção na casa onde você mora. Você precisa ser uma bênção na sua cidade. O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou dentro de você? Então, nessa manhã, eu queria levar você a essa reflexão, né? Deus está falando ao seu coração. Seja uma bênção aonde você estiver. Porque as bênçãos de Deus já estão sobre a sua vida. Amém? Que eu oro assim para que você tome posse dessa palavra, para que você medite nessa palavra, para que você compreenda que você é uma bênção e por onde você passar, você vai abençoar vidas. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.